Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao Informe Região. Confira na edição de hoje. Equipe da FURG conquista o bicampeonato brasileiro de robótica. Cirurgia de captação de órgãos para doação beneficia 8 pessoas que aguardavam na fila da central de transplantes. Rio-Grandense e São Paulo garantem vaga na próxima fase da Terceirona Gaúcha. Multivacinação em Dom Pedrito é estendida. Estas e outras notícias você confere agora no Informe Região. A equipe F-Bot da FURG conquistou o bicampeonato brasileiro de robótica. Essa é a maior competição de inteligência artificial do país. A competição brasileira de robótica, composta por 16 categorias, tem como objetivo reunir estudantes de todo o país para abordar desafios reais por meio de soluções inteligentes e inovadoras, utilizando robôs capazes de executar tarefas específicas sem intervenção humana. A FURG conquistou o primeiro lugar na categoria Home pela segunda vez consecutiva. No evento, os estudantes também conduziram um workshop sobre um projeto financiado pela RoboCup, que envolve uma base robótica de baixo custo e alta capacidade de carga. Além desta disputa, a F-Bot participou da competição latino-americana de robótica, apresentando 6 artigos premiados no Simpósio Latino-Americano de Robótica e no concurso de teses e dissertações em robótica. Agora, a equipe se prepara para a RoboCup 2024, que ocorrerá em Eindhoven, na Holanda, iniciando a etapa de submissão da inscrição e captação de recursos para sua participação. A Santa Casa do Rio Grande, através da Organização de Procura de Órgãos número 5, realizou uma cirurgia de captação e doação de órgãos. Confira. Durante o último final de semana, uma cirurgia de captação e doação de órgãos realizada no bloco cirúrgico do Hospital Geral proporcionou a 8 indivíduos que estavam aguardando na fila da Central de Transplantes do Rio Grande do Sul uma nova oportunidade de vida. Sob a coordenação da Organização de Procura de Órgãos, as equipes compostas por profissionais das Santas Casas de Rio Grande e de Porto Alegre realizaram a cirurgia após a confirmação da morte encefálica de uma paciente feminina de 46 anos. Durante o procedimento, rins, fígado e córneas foram captados e prontamente encaminhados a receptores ativos. Vale ressaltar que a doação só foi possível graças à autorização da família do doador, que mesmo em um momento de tristeza, não deixou de pensar no próximo, causando um impacto positivo na vida daqueles que estavam à espera de um órgão. A Polícia Rodoviária Federal realizará a escolta de 72 cargas superdimensionadas pelos próximos 10 meses. As cargas sairão do Porto de Rio Grande com destino a Santana do Livramento. Ao longo dos próximos meses, um novo parque eólico em Santana do Livramento demandará o transporte de equipamentos para 72 torres de geração de energia elétrica, causando impacto no trânsito nas rodovias federais do Rio Grande do Sul. As movimentações acontecerão a partir do Porto do Rio Grande e de Jaguará do Sul, com 6 cargas semanais em ambas as rotas ao longo de um ano. A rota do Porto do Rio Grande a Santana do Livramento utilizará a BR-293, passando por Bagé, enquanto a rota de Jaguará do Sul passará por Porto Alegre, Arroio dos Ratos, Caçapava do Sul e Bagé. O setor de operações da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul estima 432 viagens para transportar peças e equipamentos, com 72 delas requerendo escolta policial. As 360 viagens restantes contarão com escolta particular. Ao se depararem com veículos de grandes dimensões, os motoristas são aconselhados a permanecerem atentos, seguindo as orientações dos policiais, diminuindo a velocidade ou parando nos locais designados.
Em trechos de pista simples, os veículos devem parar no acostamento, não tentando ultrapassar a carga e seguir a escolta até a manobra, prevista a cada 10 quilômetros, o que deve levar no máximo 20 minutos para evitar congestionamentos. A velocidade média da escolta deve ser de 40 a 60 km por hora, dependendo das condições da pista. No final de semana, Rio-Grandense e São Paulo garantiram vaga na próxima fase da Terceirona Gaúcha. No sábado, o São Paulo recebeu o já eliminado Farroupilha e uma vitória garantiria a classificação matemática do Leão. Mas em um jogo morno, o rubro-verde acabou parando nas boas defesas do goleiro Josemar. Com o 0-0, o São Paulo precisava que o Rio-Grandense derrotasse o Rio Grande no estádio Arthur Lawson. E foi exatamente o que aconteceu. Aos 25 minutos do primeiro tempo, o vovô abriu o placar com Luiz Eduardo. Mas pouco depois, aos 40, Juninho empatou o jogo para o Rio-Grandense. E o clássico foi disputado até os 52 minutos da segunda etapa, quando o artilheiro Zinho marcou o gol da vitória do Guri Teimoso. Com os resultados, Rio-Grandense e São Paulo estão classificados para a próxima fase, com 13 e 8 pontos, respectivamente. Já Rio Grande e Farroupilha estão eliminados da competição. Na última rodada, o Fantasma recebe o Rio Grande no estádio Bento Freitas, em Pelotas. E o Rio-Grandense recebe o São Paulo no Torquato Pontes. As duas partidas acontecem neste domingo, a partir das 15 horas. Após o dia D de vacinação, realizado no último sábado, a campanha nacional de multivacinação em Dom Pedrito será estendida durante toda essa semana. Só no dia D da campanha, 119 doses de vacina foram aplicadas em crianças e adolescentes de até 15 anos. E quem ainda não se vacinou terá uma nova oportunidade. A campanha foi prorrogada no município até sexta-feira. Por isso, o posto central irá atender com horário especial, sempre das 7h30 da manhã até às 16 horas, sem fechar ao meio-dia. Em Camaquã, um advogado foi preso após agredir a companheira. De acordo com a Polícia Civil, o homem ainda tentou agredir uma policial após ser conduzido para a delegacia de pronto atendimento. O indivíduo, cujo nome não foi divulgado, encontrava-se alcoolizado. Ele foi preso em flagrante e conduzido ao sistema prisional, onde permanece sob custódia à disposição da Justiça. Segundo informações, ele agrediu fisicamente sua companheira, desacatou autoridades e tentou agredir uma policial feminina na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camaquã. A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Camaquã, está acompanhando o caso. Em Venâncio Aires, o fim de semana foi marcado pela realização do Pedal Rosa. Confira. A ação alusiva ao Outubro Rosa reuniu mais de 120 ciclistas. Na segunda edição do evento, os participantes pedalaram desde a frente da prefeitura até a Escola do Chimarrão, onde mulheres que enfrentaram o câncer deram seus depoimentos sobre os altos e baixos da doença e a importância do autocuidado. A segunda edição do evento, a ação, contou ainda com a entrega de brindes e medalhas para todos os participantes. Mesmo com discursos cada vez mais incisivos sobre a manutenção das florestas, o cenário em território brasileiro é preocupante. A área ocupada por florestas naturais no Brasil caiu 15% em 38 anos, com uma aceleração entre 2018 e 2022. Os dados divulgados pelo MAP Biomas demonstraram que o total passou de 581 milhões de hectares em 1985 para 494 milhões no ano passado. Um total de 87 milhões de hectares suprimidos nesse período.
Contudo, o dado mais preocupante é que 11% desse total foram registrados nos últimos 5 anos. Os dados demonstraram ainda que os biomas que mais perderam florestas naturais entre 1985 e 2022 foram o Cerrado, com 27%, e a Amazônia, com 13%. De acordo com a coordenação científica do MAP Biomas, as florestas são importantes para manter o equilíbrio climático e protegem os serviços ecossistêmicos vitais. Com isso, a perda contínua das florestas representa uma ameaça direta para a biodiversidade, a qualidade da água, a segurança alimentar e a regulação climática. Pensando nisso, o governo federal lançou neste ano 2 ações com foco para diminuir a destruição da Amazônia e do Cerrado. Em junho, foi lançada a nova versão do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal e, em setembro, a reedição atualizada do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no bioma Cerrado. A proposta traz 4 eixos de atuação que incluem medidas como criação de unidades de conservação, incentivos para a bioeconomia, regulamentação do mercado de carbono, monitoramento da degradação das terras, entre outros pontos. As florestas naturais são formadas por diversos tipos de cobertura, como restingas, savanas e mangues, além das formações florestais encontradas na Amazônia e na Mata Atlântica. Esses ecossistemas ocupam 58% do território brasileiro. O presidente Lula vetou parcialmente o projeto de lei que prevê um marco temporal das terras indígenas. De acordo com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, Lula manteve os pontos e barrou exatamente os artigos que datavam o limite de demarcações em 1988. Lula tirou todas as menções à temporalidade e também o artigo sobre indenização, no caminho oposto ao que pretendia o Legislativo. Com isso, o governo acompanha o entendimento de inconstitucionalidade do STF e discorda do Congresso. O presidente vetou todas as menções à restrição das democracias até 1988, em especial do artigo 4 da seção 2, que trata das terras indígenas tradicionalmente ocupadas. Dele, só ficaram 3 parágrafos com dispositivos que já estão previstos na Constituição, como manter o procedimento demarcatório público e seus atos decisórios amplamente divulgados. Na prática, segundo o governo, foram vetadas todas as atividades econômicas que pudessem fazer com que os indígenas perdessem o manejo da terra. Com isso, foram vetadas as possibilidades de turismo e o cultivo de agrotóxicos. O artigo 26, que tratava das atividades econômicas em terras indígenas, foi mantido, desde que as atividades sejam feitas pela própria comunidade indígena, admitidas a cooperação e a contratação de terceiros não indígenas. Porém, foi vetado o trecho que permitia a celebração de contratos que visem a cooperação entre indígenas e não indígenas para a realização de atividades econômicas. Ou seja, tudo que no entendimento do governo significava ataque aos povos indígenas foi vetado pelo presidente da República. A decisão não foi surpresa. O governo já havia se declarado contra a demarcação temporal, criticada diversas vezes pelo petista durante a campanha no ano passado, mesmo com a pressão do setor do agronegócio e do Congresso. O martelo foi batido hoje após reunião com os ministros do governo no Palácio da Alvorada. Após consultar todas as pastas sobre o tema durante a semana, vigorou o entendimento de que sancionar o projeto em partes diminui as chances do Congresso derrubar o veto. Confira a previsão do tempo desta terça-feira para a sua cidade. A terça-feira será de sol entre nuvens em todas as cidades e com possibilidade de chuva entre a tarde e a noite em Venâncio Aires. A temperatura máxima será de 26 graus, registrada em Camaquã, e a mínima de 17 graus, registrada em São José do Norte. Essas foram as notícias do Informe Região.
Continue nos acompanhando através das redes sociais, @TV O Farol do Sul. Obrigada por estar conosco e até logo!